Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês, né? Tenho visto muitos comentários, muitas coisas ao longo dos últimos dias sobre uma série que eu acabei olhando na televisão, né? E eu digo acabei olhando na televisão porque não sou muito adepto ao estar vendo televisão, canais abertos, enfim, mas ouvi muitos comentários sobre essa série e, como todo bom curioso, fui ver a série. E essa série se trata da série que está sendo apresentada agora na Netflix, né, que tem a denominação de adolescência, né. Essa série é uma série que traz, é uma série inglesa, onde apresenta 4 capítulos, né, que trata de um menino de 13 anos, onde ele é preso, né, a série, o nome dela é Adolescência, que ele é preso, e por acusar e é acusado de assassinato. E aí, por que eu estou vindo aqui falar com vocês? Porque essa série me impactou bastante, até porque essa série fala sobre aquilo que tudo que vem acontecendo nas redes sociais, na vida do dia a dia, no relacionamento de nossos filhos, tanto na escola como com seus amigos, quem são suas companhias, e que muitas vezes para nós, e aí quando eu falo nós, tá, eu estou falando, me referindo a mim, que isso também, eu venho de uma geração, na verdade, né, eu estou com 62 anos, em maio faço 63 anos, e é uma geração que não tinha tantos meios de comunicação, redes sociais, eram mais restritos, e além de ser restritos, eram meios de comunicação que não eram para todos, eram para pessoas que tinham um pouco mais de recursos financeiros, tecnológicos, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Eu olhei a série, né, e essa série me impactou muito. Por quê? Porque o fato que ocorre e que está representado naquela série, tá, ele é um fato que qualquer um de nós está a qualquer tempo de nossas vidas, né, e de nossos filhos, de acontecer com a gente. Ninguém está livre de que aconteça uma tragédia, uma desgraça, e sem que a gente consiga perceber. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a partir do momento que eu entendi, que eu aprendi a trabalhar minha inteligência emocional, a trabalhar conceitos científicos e conceitos espirituais, conceitos que estão na Bíblia e que muitas vezes a gente não dá a menor importância, né? Ou trata aquilo de uma forma, em vez de tratar aquilo espiritualmente, trata como se fosse uma religiosidade, ou seja, alguém escreveu um texto que eu não sei se é verdade ou não é verdade, e a minha verdade é que acaba prevalecendo sobre aquilo que eu estou lendo, né? E que na realidade não é nada disso. Eu, nos últimos 3 anos, a partir do momento que eu comecei a estudar, fazer minhas formações, buscar conhecimento de inteligência emocional, de comportamento humano, né, de performance humana, eu comecei a aprender determinadas coisas que no dia a dia, no cotidiano, eu não percebia, aconteciam do meu lado e eu não dava nenhum significado. E por que isso acontecia? Isso acontecia porque, na verdade, a gente, ou melhor, eu, da maneira com que eu fui criado, que a minha família me conduziu, me ensinou, e aí aconteceu com eles o mesmo que aconteceu comigo, pela minha ignorância intelectual, ou seja, pela minha falta de conhecimento, eu nunca botei em prática aquilo que tinha acontecido. E nos últimos anos, à medida em que eu aprendi que poderia ser diferente a minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com o meu trabalho, o meu relacionamento com a minha questão financeira, as coisas começam a mudar
e começam a ter outra forma, que não a forma que eu estava acostumado a fazer. Mas nem por isso eu também aprendi isso, tive que aprender isso, de que eu posso estar responsabilizando outras pessoas pelo que eu não sabia ou pelo que eu não fazia, por conta de que eu não sabia fazer. Porque da mesma forma que aquelas pessoas que me ensinaram, da forma com que elas conheciam, aquelas eu aprendi e daquela mesma forma eu estava aplicando. Porém, à medida que eu pude estar conhecendo, né, entendendo o que é inteligência emocional, eu estar me apropriando disso, eu estar assumindo a minha autorresponsabilidade, ou seja, o reconhecimento, ou melhor, o conhecimento de que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço e sou responsável por tudo aquilo que acontece comigo. Não tem nenhum outro responsável, o único responsável por aquilo que acontece comigo sou eu. Eu mudei a lógica da minha vida. Tanto que eu busco hoje estabelecer uma rotina extraordinária. E depois eu vou poder falar um pouquinho rapidamente para vocês essa questão da rotina extraordinária. Mas eu quero focar minha fala nessa série da Netflix, né, que fala sobre adolescência. O que acontece ali? Uma família aparentemente estruturada, digo aparentemente porque o resultado que ocorreu com eles é uma coisa que jamais passava pela cabeça deles, uma boa casa, o pai com trabalho, mãe com trabalho, a irmã, o menino, todo mundo estudando, né? E de repente se acordam na madrugada com a polícia batendo e levando esse menino de 13 anos sob custódia por conta de que ele estava sendo acusado de um assassinato de uma outra coleguinha da escola. E a partir daí eu vou deixar vocês ver, eu já fui muito longe no spoiler referente a isso aí, mas existem alguns ensinamentos que aquilo ali nos traz e que me chamou muita atenção. E quais ensinamentos que dá para tirar daquilo ali? Quais são os relacionamentos dos meus filhos, dos meus netos através da rede social? Qual é o entendimento que eles têm na comunicação que é feita com pessoas que talvez em momento algum eles tenham conhecimento, não conhecem, conheceram pela internet, ou até mesmo o bullying que eles sofrem através das outras pessoas que conversam com eles, que intimidam eles, dizem que eles são feios, ou que eles não são homens, ou que eles não são capazes. Né? Até que ponto a gente está conhecendo essa realidade deles? Eu diria para vocês, e quero ser muito sincero em dizer isso para vocês, isso é uma situação que me trouxe a pensar muito seriamente em relação a isso. Porque muitas vezes, né, por mais que a gente, dentro das nossas casas, a gente tenha um sistema de estabelecer uma blindagem. Aqui em casa não entra droga, não entra isso, não entra aquilo, não entra nada, não deixo meus filhos conviver com fulano, com beltrano, com ciclano, mas ele passa o dia inteiro com um iPhone, um telefone, enfim, um aparelho de telefone grudado na internet, olhando desenho, olhando talvez pela idade, olhando desenho, mas na adolescência eles, com certeza, eles não ficam olhando o desenho, eles ficam olhando, eles ficam se relacionando com outras pessoas. Né? E aí, por infelicidade, essa família sofre demais. Esse menino ele é recolhido, é levado para um centro de detenção, enfim, um local. Esse vídeo ele é um vídeo em inglês, né? Onde é comprovado que realmente aquele menino cometeu um crime, ele aos 13 anos, que nem ele sabe explicar por que ele fez. Né? E aí desenrola toda a história, tem passagem na escola, que é contada no segundo capítulo, depois vem uma passagem onde ele é entrevistado por uma psicóloga, e por fim tem uma passagem que fala da família.
E por que que eu estou aqui nesse momento, gente? Isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Por quê? Porque isso é uma linha tênue entre aquilo que a gente preconiza dentro da nossa casa, dentro da nossa fala, dentro da nossa, e aquilo que os nossos filhos e os nossos netos vivem e vivenciam. E muitas vezes a gente diz assim, não, determinada coisa, não é o meu filho. Não, a gente, nós mesmos, pessoas adultas. Ah, quem é que fez determinada coisa? Não tem nada a ver com isso. Quem fez, eu até fiz, mas foi fulano que mandou. Eu até fiz, mas fiz por isso, por aquilo. A gente está sempre se justificando. Né? Mas eu quero dizer para vocês, quero chamar a atenção para vocês, que existem mecanismos de defesa que a gente pode utilizar no intuito de minimizar essa situação. Por que eu digo minimizar essa situação? Ou aprender a viver, a conviver com aquilo que acontece nessas situações. Imagino que eu já tenho 62 anos, vou fazer 63, talvez não é a minha geração que vai ver isso extinto. E talvez possa não se extinguir. Mas nós temos, sim, ferramentas e mecanismos de transformação. Né? E aí, quando eu falo transformação, é transformação pessoal, individual, onde cada um de nós pode buscar a sua transformação, né, através da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é nada mais do que a utilização de ferramentas que tu já possui, que tu já tem, e que tu precisa que alguém desperte em ti. Eu fui despertado através das formações, dos conhecimentos, de pessoas que eu conheci, né? E aí, tanto eu quanto a minha esposa, a minha família, meus filhos, o nosso ecossistema, que a gente chama, que são aquelas pessoas que convivem com a gente, que fazem parte do dia a dia da gente. Né? Porque tu é uma representação das 5 pessoas que estão mais próximas de ti, é o que tu reproduz. E se não tem ninguém tão próximo de ti, tu reproduz todas aquelas memórias, aqueles fatos, aqueles acontecimentos que se estabeleceram lá na tua infância, que tu aprendeu, que tu foi cobrado, que tu foi criticado, né? Que tu foi, talvez, crenças de incapacidade, que alguém te disse que tu não era capaz daquilo ali, não era capaz daquela outra coisa. Mas a notícia boa nesse processo, e uma coisa que ainda conforta, que me conforta, é que existem mecanismos que a gente pode utilizar. E eu fiz questão de vir aqui nesse momento para trazer para vocês algumas informações, e muito rápido para nós não prolongarmos muito desse nosso vídeo, de que existem ferramentas de transformação, tá? De transformação mental, que você possa fazer uma metanoia, uma transformação profunda na sua mente. Tá? Que você possa usar essas ferramentas e identificar as suas fraquezas, aquilo que mais te trava, mais te incomoda, mais te impede de fazer determinadas coisas. Né? Quem de nós em algum momento não procrastinou na sua vida? Que não, em determinado momento, tinha que fazer uma coisa, não, mas isso fica para amanhã, mas depois de amanhã, isso fica para não sei quando, e a gente acaba não fazendo, ou a gente acaba deixando de concluir alguma coisa que a gente iniciou. E por isso, gente, nos últimos 3 anos, nesse aprendizado que eu estou trazendo, que eu estou aprendendo, na verdade, que tem muito ainda por aprender, mas a vida da gente é uma escola e ela nos ensina esse tempo todo. E esse aprendizado que eu estou aprendendo, ele está sendo transformador na minha vida e no meu ecossistema e na minha família. Eu hoje tenho, embora não tenha um trabalho vinculado a uma empresa ou serviço público, como sempre trabalhei, eu tenho rotinas hoje superiores às rotinas que eu tinha naquele período. Eu acordo às 6 horas da manhã, eu faço meu devocional, eu faço minha leitura bíblica, eu faço o meu exercício, vou para a academia todos os dias. Estou cuidando do meu corpo, como diz a nossa prima.
O nosso corpo é a nossa casa, é onde nós moramos, né? E se tu tem um corpo fraco, a tua mente é fraca. Eu gosto muito de usar o exemplo, porque muitas vezes a gente vai para a academia, ou algumas pessoas procuram academia pela questão estética. Mas eu quero te dizer que a questão não é estética. A questão é estrutural. Nosso corpo é feito de ossos, de músculos, de pele, e que se tu não tiver músculo, ou tu vai ser uma pessoa obesa, ou tu vai chegar a uma determinada idade, tu não vai conseguir mais levantar, tu não vai conseguir mais caminhar, porque são os nossos músculos que absorvem a gordura e as bobagens e porcarias que a gente acaba consumindo por não ter uma rotina ou uma alimentação saudável. Fiz questão de fazer esse parênteses em relação a isso. Tá? E estou trazendo toda essa informação porque e voltando um pouco para o tema inicial da minha fala, essa minissérie, ela serve para todo mundo, todas as pessoas, independente de quem seja. Aquele que está tendo, hoje tem um filho que não é adolescente, aquele que nem tem um filho, mas que tem na sua proposta de vida constituir uma família e ter um filho. Mas estou reiterando que não tem tempo para que você aprenda a usar a sua própria inteligência a seu favor. As ferramentas que eu tenho trabalhado, as ferramentas que eu tenho utilizado no dia a dia da minha família são ferramentas extraordinárias e que geram prosperidade em nossas vidas. E, portanto, gente, busquem conhecer, né? Conhecer o teu ecossistema, quem são as pessoas que estão contigo, conhecer qual é o relacionamento do teu filho, da tua filha, qual é o relacionamento dos teus familiares, para que tu possa ser uma pessoa melhor. E isso, existem mecanismos, existem ferramentas, existem exercícios práticos que a gente todos os dias pode estar utilizando e estar fazendo. Né? Queria chamar a atenção para vocês também com as questões que se apresentam no dia a dia. E uma das coisas que me impulsionou muito e me chocou muito para vir falar isso aqui hoje foi esse caso que está sendo dado aí nos últimos 2, 3 dias, desse pai que foi lá e jogou lá numa ponte, num viaduto, uma criança. Né? E não estou aqui para defender pai ou defender quem quer que seja, porque não, tenho certeza absoluta que a justiça tem que ser feita aí pelo erro, pelo aquilo que a pessoa cometeu, mas estamos vivendo numa sociedade completamente desinformada, uma sociedade totalmente desorganizada, seja sobre o aspecto intelectual, seja o aspecto funcional, seja... Né, ela está muito desorganizada. Vocês imaginem o desequilíbrio mental daquela pessoa que chegou lá, jogou a criança e depois imediatamente foi até a polícia e se apresentou. Né? Com certeza a justiça vai ser feita, ele vai ter que ser julgado e provavelmente vai ser condenado. Assim como esse menino da série que é apresentado, e que aquilo ali é um filme, é uma história fictícia, mas que acontece e que pode acontecer a qualquer tempo. Tá? Porque é através dessa informação, é através do que a gente vê, é através do que a gente ouve, e é através do que a gente sente, que a gente forma nossas crenças. E aquelas crenças que nós formamos, aquele pensamento que nós criamos, ele vai para o nosso cérebro, tá? Porque o nosso cérebro ele recebe todas as informações, ele vai para o nosso cérebro e ele vai formando camadas. E tudo aquilo que vai para o nosso cérebro, ele não é processado a ponto de saber se aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou sentindo, ele é
verdadeiro ou não é verdadeiro, ele é real ou não é real. Né? E à medida que aquilo ali entra nas nossas cabeças e nós vamos amontoando, como se fosse um arquivo, empilhando folhas dentro de uma pasta, ele entende como que aquilo fosse uma coisa real. E à medida que ele tem esse entendimento, ele se realiza. E é daquela forma com que a gente sai a fazer e executar as coisas. Né? Até porque nós temos aí mais de 10 milhões de versões. Né? E qual a sua versão? Que versão você tem? E o que eu quero dizer com isso, gente? Quem de nós não se pegou em determinado momento dizendo, como é que eu fiz determinada coisa? Gente, é uma versão que não é aquela versão que a gente queria e que se colocou para fora. Mas nós temos como administrar isso. E eu quero convidar cada um e cada uma de vocês. Eu estou construindo e estou buscando um propósito de nós, e estou propondo aquelas pessoas que entenderem, que quiserem participar, né? Seja ele presencial, seja ele através de lives, enfim, eu não estruturei ele ainda, até porque eu não sei qual é a receptividade que as pessoas vão ter, mas eu me proponho que a gente possa estar organizando grupos de relacionamento que vão tratar sobre inteligência emocional. A inteligência emocional da escola que eu venho, ela está diretamente relacionada com as questões espirituais e as questões científicas. E tenho várias provações, tenho vários depoimentos, várias pessoas dando o entendimento de que o quão a inteligência emocional mudou a sua vida. E eu estou me colocando à disposição de vocês. Vocês têm aí no Instagram o meu WhatsApp, vocês têm aí como se comunicar comigo, ou no próprio direct, para a gente poder, quem quiser participar desse processo, vamos começar a conversar, vamos organizar esse processo. Eu tenho espaço físico, se vocês quiserem fazer fisicamente, ou se nós quisermos fazer essa conversa, esse diálogo, vocês me chamem que eu estou à disposição para a gente poder fazer e temos certeza que nós vamos dar o start no despertar de pessoas que querem usar a sua inteligência emocional para contribuir com outras pessoas. Não permitir que famílias se destruam, não permitir que casais se divorciem, não permitir que nossos filhos sofram com aquilo que nós poderíamos ter feito de forma melhor e mais qualificada. Mais uma vez quero agradecer a participação do pessoal que está aqui, a Terezinha, o Bortolini, o Adriano Coutinho, enfim, eu não gosto muito de citar nomes, porque a gente sempre tem uma relação grande de nomes. Eu normalmente faço essas lives, faço essas falas sozinho, eu não trabalho com estrutura tecnológica e assessores, enfim, então fica um pouco difícil de fazer essa interação ao longo da execução do vídeo. Mas quero agradecer esse tempo de valor às pessoas que estão nos acompanhando e dizer que eu acho que é de suma importância nós nos movimentarmos, nós agirmos e combatermos isso que está acontecendo. E combatermos não é no sentido de brigarmos e nem de guerrearmos com ninguém. É combatermos o bom combate, ou seja, mostrar para as pessoas que existem maneiras de pensar, de se relacionar e de viver que, se não eliminam na totalidade essas situações que a gente está vendo todos os dias e essas fraquezas que as pessoas estão apresentando, mas que minimizam em muito. Né? E é a maneira que nós temos de salvar nossos amigos, nossos filhos, nossos familiares. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e obrigado por ter me ouvido.